Legal. Agora nós vamos entrar num assunto novo, né? Laços. É o que a gente vai ver agora, né? O nome ele é bem sugestivo, né? Com o que nós queremos fazer, né? Mas a ideia é que eu não entre tão tecnicamente sobre a definição de um laço, né? Falando em computação aí. Mas eu vou tentar te ajudar com o principal que você precisa saber sobre laços, né? E para isso, eu achei melhor colocar este exemplo aqui, já de início, né? Para te falar o que o laço faz para gente, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei um array, coloquei o número 1, 2, 3, 4, 5, certo? E qual que é a minha ideia? Eu quero pegar os valores que estão neste array, perfeito? Ó, eu tenho 5 valores. Lembra que para eu pegar o valor eu tenho que entrar aqui, certo? Por esse identificador, para eu ter este valor aqui. Como é que eu resolvi isso? Eu vim aqui, echo 0, mostrei. Aí o que ele faz? Ele vem até a minha lista, pega o valor 1. Aí ele vem. Eu quero agora o 1. Vem até aqui, pega o 2. Pego o 2 aqui, eu quero 3. Quero 3 aqui, eu quero 4. Quero 4 daqui, é o 5 daqui, tá? Então entenda que quando a gente está falando de laço, ele está entrando no que nós falamos de ou repetição, né, de uma operação, certo? Para que você fique repetindo ela algumas vezes, mas ela sempre tem que parar, tá? Um laço, qualquer linguagem, tá? Mas falando de PHP, precisa ter uma pausa, ele precisa parar em algum momento, certo? Ele não pode ficar executando para sempre, porque se ele executa para sempre, a gente vai ter um loop infinito, é o que nós falamos, né? O computador fica para sempre executando aquilo e ele nunca para, né? E isso não é bom, porque isso pode fazer até com que o seu servidor pare de responder dependendo do que você faz. Então, muito cuidado quando for trabalhar com laços, tá? Até a própria documentação do PHP, tá? Se você for ver o for, que é o que nós vamos ver aqui, a primeira coisa que eles falam é os laços for são os mais complexos no PHP, possui comportamento semelhante ao C, certo? Então, assim, não é para ser usado sempre, mas com moderação, perfeito? Legal. Dado o início, aqui nós já entendemos que o laço vai servir para nós fazermos uma repetição ou entrar aqui nos valores e exibir para a gente, tá? Algo como eu fiz, a gente pode dar continuidade, tá? Então eu vou apagar isso aqui, tá? Esse script aqui para eu poder trabalhar e você também, você tem que vir na sua pastinha do projeto, criar um arquivo chamado for.php, declarar aqui que você vai usar o PHP e aí sim você poderá escrever o seu código, tá? Bom, o que eu fiz aqui? 3 exemplos para te falar sobre o for, tá? E os exemplos mais básicos que existem do for, tá? O primeiro eu vou explicar para você, tá? A sintaxe do for, ela espera o quê? A primeira expressão aqui, certo? É o que inicia as coisas. Então eu estou falando para ele, eu quero uma variável i, repararam? Seja igual ao quê? A 1. Então a primeira coisa que ele vai fazer é falar para o for, ó, for, o i aqui é 1. É a primeira expressão. Tá vendo? Separado aqui, ó. Está separado. Ponto e vírgula, separa. Segunda, eu vou falar para ele, olha, enquanto o i, lembra que nós aprendemos, ó, for menor e igual a 10, faça algo. Aí ele vai parar aqui, ele vai falar, tá bom, já entendi que eu tenho que ficar executando isso enquanto isso não der falso. Enquanto for true, eu vou continuar o quê? O laço, né? Vai continuar a execução. Perfeito? Eu vou comentar esses outros aqui, porque nós vamos executar esse código do exemplo 1 já na sequência, tá? Então, se eu já tenho a expressão 2 que me diz que é para fazer algo enquanto for verdade, qual é o próximo passo? Eu tenho que falar que o i precisa, ó, um novo aqui. Lembra que nós falamos que em um momento, nas aulas anteriores, nós iríamos saber o que eram os operadores de incremento e decremento, certo? Já estamos vendo ele aqui. Esse é um operador incremental. O que ele está fazendo? Ele está falando i, que é 1, certo?
Quando você executar o laço, ou seja, você sai da posição 0 e vai para a posição 1, eu quero que você some mais 1. Então, o i vai virar 2, certo? Quando ele for continuar, ou seja, ele estava 2, certo? Então, estou falando disso, ó. Ele começa assim, 1, certo? Aí ele vai falar, executa mais uma vez, porque você tem que executar isso aqui umas 10 vezes, né? Quando for isso, eu quero que você faça 1 é igual a 1 mais 1, que é 2. Perfeito? Quando o 2 vier aqui, o 2 você vai somar com mais 1, que vai se tornar 3. E assim consecutivamente, certo? Até que esta condição se torne falsa. Então ele vai fazer isso 10 vezes, tá? Quando eu exibir o que está acontecendo aqui, ele vai fazer uma execução para mim 10 vezes. Legal? Por que você vai usar isso pensando em programação? Às vezes você precisa repetir algo. Quer ver um exemplo? Você está fazendo um e-commerce, certo? E você quer repetir uma ordem de pagamento. Você quer tentar umas 5 vezes antes de dizer que não deu certo, certo? Então você vai colocar aqui, ou até 10 vezes, que é o caso que está aqui. Então tente 10 vezes, certo? Para mim, até eu desistir. Perfeito? Ou seja, aqui você já está tendo um controle a mais, você já está podendo fazer uma repetição, certo? De uma chamada. Mas, no nosso caso, é mais simples. Eu só quero exibir a soma do i, tá? Que ele vai fazer o quê? O que eu falei para vocês antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Ah, e se eu quiser aumentar, eu quero que ele mostre 100 vezes. Ele vai fazer isso. Ele vai do 1 ao 100. Aí se eu quiser que ele faça 1 de 1, 1. E se eu falar que isso aqui é 0? Vamos ver o que acontece? Nada, tá? Porque ele já deu falso. Perfeito? Então se eu vier aqui 2, 1 e 2. Cuidado para você não confundir, que você deve estar olhando 2 aqui, né? E está se confundindo. Ele está iniciando em 1, né? Se eu falar para ele pôr em 0, ele vai fazer 0, 1, 2. Isso é muito comum da gente se confundir, mas os nossos números iniciam no 0, não no 1, tá? Mas eu vou deixar 1 para não confundir. Então, 1, 2. Perfeito? Então, eu tenho 2 aqui, como eu posso também ter 5 aqui, e ele vai exibir 5 vezes. No exemplo 2, é a mesma coisa, tá? Só que temos uma pequena diferença, tá? Lembra que nós aprendemos que isso aqui é o início? Ele está falando que o i é igual a 1, certo? Só que aqui, ó, eu não estou passando nada, ó, está vazio, tá? E aqui é o que nós aprendemos para incrementar, tá? Mas lembra que eu falei que este camarada executa enquanto o laço não detecta que houve um false, uma condição falsa? Como é que nós estamos resolvendo para que ele mostre aqui, né, até 10, ó, dentro do if? Perfeito? O que esse if nosso está fazendo? Eu estou falando para ele, se o i for maior que 10, para. Entende isso aqui como pare. Break é pare. Entendeu? Então, eu estou falando, pare aqui. Não continue. Isso vai fazer o quê? Uma condição falsa. Vai fazer com que o laço pare de executar quando ele chegar no 10. Perfeito? Isso é uma forma bem legal de fazer. Você deve estar se perguntando, mas por que eu faria assim? Porque lembra que um programa é determinado por N condições em que você, como desenvolvedor, será colocado? Pode ser que em algum momento você precise disso aqui, porque você precisa, aqui no meio dessa execução, detectar algo e parar. Poderia ser o quê? Não poderia ser o e-commerce que eu comentei? Estaria uma condição aqui. Se a ordem de pagamento tivesse sido aprovada pelo gateway, por exemplo, o PayPal, certo? Se eu estou batendo no PayPal para ver se a ordem de pagamento está ok e ela está aprovada, para de tentar. Não é para tentar mais. Já deu certo. Entendeu? É uma condição legal. O terceiro exemplo, aqui, muito parecido, só que a diferença é que eu não estou querendo resolver nada aqui dentro. Tá vendo? Eu não quero que ele resolva nada aqui dentro. Eu quero que ele resolva tudo dentro do meu for, certo? Por quê? Porque, de novo, eu falei, você como desenvolvedor vai passar por N situações e pode ser que isso seja necessário, tá? Você precise disso daqui, tá? Então, o que eu fiz aqui? I é 0, eu vou mudar para 1 aqui, tá? I é 1,
Não estou resolvendo nenhuma condição aqui dentro. Vamos PHP, não resolva nada aqui. Resolva tudo aqui dentro, tá? Então, ó, enquanto o i for maior que... Quando o i for maior que já 10, então você para, porque eu quero mostrar até o 10. Fica exibindo para mim, certo? E incrementando o i, tá? Aqui, certo? Eu faço isso aqui para quê? Para que eu consiga, né, ter o controle dentro do laço e eu vou ter o mesmo resultado. Repararam? Por que, que é importante você saber dessas três formas? Porque, como eu falei, depende muito do que você está precisando fazer, né? E isso pode ser muito útil, tá? Dependendo da lógica que você está tendo que executar naquele momento, tá? E o for pode ser muito interessante para N ocasiões, como eu falei para você aí de um e-commerce, até para um exemplo simples onde você precise zebrar, né, como a gente chama, uma tabela, né? Mostrar uma cor de uma e outra não. Perfeito? Bom, na sequência do nosso curso, nós vamos falar sobre o while. Se você precisar e tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário do curso, tá? Que eu vou tentar ajudar vocês, tá? Com qualquer dúvida que esteja tendo até o momento aqui do curso, tá? E eu aguardo você na próxima aula sobre o while. Um abraço.